Lá na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 1, versículo de número 1. A Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. Podeis assentar. Esse é um versículo de apresentação de Paulo nessa carta que ele endereçou a Tito. Mas o que eu gostaria de destacar é a parte final do versículo, onde Paulo fala do conhecimento da verdade que é segundo a piedade. A palavra grega que se traduz por piedade significa algo relacionado à adoração. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse falando de um determinado conhecimento, cujo objeto é a verdade e cujo resultado é a adoração. Um conhecimento que leva à adoração. Notadamente, este conhecimento vai ser acerca de Deus, a quem nós devemos adorar. Deus é a suprema verdade. Tudo que possamos dizer ser verdade, só o é num sentido derivado, porque está de acordo com aquilo que Deus estabeleceu. Deus é a suprema verdade. E devemos conhecer a Deus de uma maneira que isso nos leve à adoração de sua bendita pessoa. Deus não é para ser um objeto de conhecimento no sentido científico, ou seja, meramente para satisfazer a nossa curiosidade. O conhecimento científico costuma levar aqueles que o possuem a uma tentação profunda de soberba, de comparação de seus talentos com os de outros. Mas o conhecimento de Deus deve levar-nos à humildade, à humilhação, deve nos levar a uma atitude de adoração a Deus, portanto, de reconhecimento não da nossa própria grandeza, mas da grandeza de Deus. Há um conhecimento de Deus que é possível ao homem ter fora das Escrituras. É aquele conhecimento que advém da natureza, da criação de Deus. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia o seu poder. É o que está no Salmo 19. Por isso, somente o tolo diz no seu coração, o nécio, como diz a mesma Bíblia, não há Deus. Porque o testemunho da existência de Deus se vê nas coisas constituídas, por Ele criadas. Lá em Romanos, no capítulo de número 1, a Bíblia Sagrada diz assim, nos versículos 18, 19 e 20: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Eu quero que você primeiramente observe isso. Os homens detêm a verdade, ou seja, a luz da revelação que Deus dá de si, para que possam continuar praticando suas injustiças. O pecado humano faz o homem deter a luz da verdade, não deixar a luz da verdade ser absorvida. É a primeira observação que eu faço. O estado do homem depois que Adão pecou, arruinado pela queda, é tal que ele, apegado à sua cobiça, concupiscência, às suas transgressões, ele não quer reconhecer Deus como Deus se revela, porque Deus, como Ele se revela, fará este homem se sentir ainda mais culpado. Deus é santo e ele é pecador. Fará este homem sentir-se encurralado. Deus é onisciente e ele não tem como esconder de Deus os seus pensamentos. Deus é onipresente, ele não tem para onde fugir de Deus.
Deus é onipotente e ele não poderá resistir a Deus quando Deus estabelecer sobre ele o seu julgamento. E aí o texto segue, versículo 19: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, na própria natureza humana, nos homens. Na nossa consciência moral, revela-se que há um legislador que estabeleceu o padrão do certo e do errado. Por exemplo, porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles, os homens, fiquem inexcusáveis, isto é, indesculpáveis. Ninguém pode se desculpar de não conhecer a Deus, porque Deus dá testemunho claro de sua existência, seus atributos, seu poder através das coisas criadas. Mas aí vem o que o pecado faz, versículo 21: porquanto tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível e das aves e de quadrúpedes e de répteis. Este homem caído, ele, tendo o testemunho da grandeza de Deus pelas coisas criadas, ele não reconhece o Deus que está se revelando na criação como Criador. Ele não dá graças ao Deus verdadeiro. Isso não significa que ele não seja religioso, ele cria a sua própria religião. Em seus discursos religiosos, se desvaneceram e o coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e em vez de se aterem àquilo que Deus revelou pela criação e pedirem por mais revelação divina, eles detêm o que estão vendo, o que está se manifestando da verdade, para continuarem praticando sua injustiça e criam sua própria religião, criam seus próprios deuses. Por isso que o verso 23 diz que eles mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. E alguns pagãos ainda fizeram Deus à semelhança de aves, de quadrúpedes, de répteis. Portanto, o homem, ele tem uma revelação de Deus na natureza, que não é sobre o desígnio, o propósito de Deus, é somente sobre seus atributos. Os atributos da infinitude, onisciência, onipresença, da condição de ser criador. Isto se pode perceber pelas coisas criadas. Mas os homens, mesmo em relação a este conhecimento, oferecem resistência e criam suas próprias divindades. Mas este conhecimento de Deus que vem pela natureza, embora ele evidencie que o homem mereça condenação, porque até este pouco conhecimento o homem pecador distorce e corrompe, este conhecimento vindo de Deus pela natureza não é suficiente para que alguém seja salvo. Não é suficiente para a salvação, porque não revela a pessoa de Deus. Deus, enquanto ser pessoal, quer se relacionar conosco. Ele tem vontade, desígnio e propósito. O que eu sei pela criação é a grandeza, a infinitude de Deus. O que eu sei é que Ele é o Criador. O que eu conheço são os seus atributos, o seu poder. Mas eu não sei nada sobre o que Deus quer em relação a mim. Eu não tenho como conhecer a Deus de uma forma pessoal. O conhecimento de Deus de maneira pessoal, o conhecimento do propósito, querer, vontade de Deus para nós, para as nossas vidas, do Deus que tem propósitos, só pode se dar através das Sagradas Escrituras. E a Bíblia protesta contra o homem, quando o homem ousa especular
sobre o propósito de Deus, sua vontade, sem a autorrevelação de Deus contida nas Sagradas Escrituras. Quer dizer, as pessoas não apenas suprimem o conhecimento natural de Deus, mas como elas ousam especular como deve ser a vontade, o propósito de Deus. Só o que nós ouvimos falar hoje são pessoas dizendo: para mim Deus é assim, minha opinião sobre Deus é essa. Quem é você para conhecer, dentro de seus limitados recursos, o propósito e a vontade de Deus? Paulo diz que pela sua sabedoria o mundo não conheceu a Deus, não entendeu o propósito de Deus. Nós deveríamos reconhecer pela criação a grandeza de Deus e nos humilharmos diante dele e buscarmos mais conhecimento que ele mesmo, de sua iniciativa, possa nos dar acerca de si. E este conhecimento que Deus nos dá sobre si mesmo nos vem através das Sagradas Escrituras. Se Deus coubesse na nossa mente, ou se nossa mente em sua perspicácia pudesse atingir a Deus, então ele não seria Deus, porque seria menor do que nós, porque seria enquadrado nos limites da nossa especulação. Mas Deus habita em luz inacessível. A Escritura diz que na Bíblia ele nos descobre, tira o véu do mistério de sua vontade, ele nos descobre o mistério de sua vontade. Eu não teria como saber o que Deus quer, qual é o seu propósito, sem a auto-revelação de Deus, sem Ele próprio, de sua iniciativa, falar sobre si, revelar sobre si. E Ele o faz através das Escrituras. Quando Jesus dialoga com a mulher samaritana, no relato que está no Evangelho de João, no capítulo de número 4, a mulher samaritana diz assim: nós samaritanos adoramos a Deus neste monte. Os judeus, lá em Jerusalém, no templo. Como é que devemos adorar? Quem está certo? Jesus diz: vocês, falando aos samaritanos, adoram o que não conhecem, o que não sabem, porque a salvação vem dos judeus. Quando Jesus diz isso, ele não quer estabelecer qualquer privilégio dos judeus, como se eles fossem a fonte ou os únicos destinatários da salvação que Deus tem a oferecer. O que Jesus quis aludir foi às Escrituras, foi aos judeus que Deus revelou o seu propósito, embora o seu propósito seja para abençoar o mundo todo. Deus disse a Abraão, patriarca da nação de Israel, que em seu descendente, que era Cristo, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Portanto, quando Jesus disse que a salvação vem dos judeus, ele não quis privilegiar o grupo ou a nação, mas quis dizer que o conhecimento da salvação estava naquelas Escrituras que foram confiadas aos judeus, como diz lá em Romanos, a eles os oráculos de Deus foram confiados. Por isso que o discurso é assim: vocês adoram o que não sabem, mas a salvação vem dos judeus. Ou seja, vocês não têm o conhecimento, mas os judeus têm o conhecimento. A oposição é a ignorância dos samaritanos diante do que os judeus podem saber através das Sagradas Escrituras. E aí Jesus diz: Deus é Espírito. É uma afirmação revelada. Por isso que em várias vezes no Velho Testamento nós temos a proibição de se representar a Deus em imagens esculpidas. Deus é Espírito, e não é Espírito localizado, é Espírito infinito. Ele está em todo lugar, mas não no sentido que a criança imagina quando falamos sobre isso. Quando dizemos isso para uma criança, Deus está em todo lugar, a criança pensa que está uma parte de Deus aqui, outra parte de Deus ali, e ele é tão gigante que tem partes em todo lugar, mas na verdade Deus não tem essas partes em todo lugar, ele está completamente em todo lugar. Ele está tão inteiramente conosco aqui, como ele está inteiramente no cosmos inteiro.
Ele está tão inteiramente conosco como ele está inteiramente com um crente que está orando no seu quarto. Nicolau de Cusa, um teólogo da Idade Média, dizia assim: Deus é tão pequeno que ele está dentro do ato, mantendo-o, e ele é tão grande que nem o céu dos céus podem contê-lo. Na verdade, Deus é espacial, ele não tem referência ao espaço. Ele existe antes do espaço que ele criou, ele transcende o espaço. Por isso que a Bíblia diz que ele enche os céus e terra, mas também diz que nem o céu, nem o céu dos céus podem contê-lo. Deus é espírito infinito, onipresente, porque ele está completamente em todo lugar. Aí note o que Jesus disse: Deus é espírito, conforme a revelação. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Note, a informação sobre Deus, ela leva a uma atitude correta de adoração. É a verdade segundo a piedade. É a verdade revelada que leva a correta adoração, a iniciativa de adorar a Deus. Todo conhecimento de Deus que não o leva a adorá-lo não é conhecimento segundo a piedade. O conhecimento deve lhe fazer cair aos pés do Senhor, é conhecer a grandeza de Deus e fazer você prostrar-se diante de sua majestade. Jesus disse: Deus é espírito. E é chegada a hora que os verdadeiros adoradores não adorarão no templo ou no monte, como se Deus estivesse enclausurado num lugar, mas o adorarão em espírito e em verdade. Note, adoramos a Deus em espírito porque Deus é espírito. O espírito é aquela parte do nosso ser que veio de Deus, do sopro divino. O corpo foi feito do homem do pó da terra. Deus soprou nele o espírito e ele tornou-se a alma vivente. O espírito é a parte do nosso ser que veio de Deus, que adere a Deus. No crente, onde o Espírito Santo habita, é dentro do espírito do crente que o Espírito Santo está. O espírito, diz a Bíblia, do homem é a lâmpada do Senhor. Portanto, se Deus é espírito, ele deve ser adorado em espírito. Hoje em dia, muita gente confunde adoração com coisas visuais. Muitas igrejas querem levar você a sentir certas emoções para gostar de estar lá através de imagens, através de ritmos, através de coreografias e danças apenas, para que você possa ter um estímulo de olhar para Deus, mas o estímulo para nós adorarmos não deve vir da corporeidade, daquilo que os sentidos percebem. Por isso que foi proibida a imagem e escultura, porque o estímulo não deve vir dos sentidos para a adoração, mas da revelação de Deus como Espírito infinito. E eu devo adorá-lo em espírito, estimulado o meu espírito pelo Espírito de Deus. E em verdade quer dizer conforme a revelação. Em João 17, Jesus diz: Pai, santifica-os na tua palavra é a verdade. Portanto, adorar em verdade é adorar de acordo com a palavra, conforme Deus se revelou a nós. Nós temos uma outra passagem da Bíblia que mostra que o conhecimento de Deus deve vir por revelação. É quando Paulo comparece ao Areópago em Atenas. E ali o apóstolo Paulo vê muitos altares pagãos dedicados a diversas divindades que eles cultuavam. E Paulo encontra um altar que tinha a inscrição ao Deus desconhecido, uma divindade que os pagãos não ousaram falar, não sabiam sobre ela o que dizer. E Paulo diz: andando aqui, eu vi que vocês são muito religiosos, e vi que tinha um altar com a inscrição ao Deus desconhecido, ao Deus que o homem não tem os recursos para sobre ele conhecer. Paulo disse: esse Deus que vocês cultuam, porém desconhecem, é o que eu vim anunciar.
Ou seja, ele só pode ser descortinado pela revelação de Deus, de que Paulo era portador naquele momento. E aí Paulo diz: ele é o que fez os céus e a terra. Ele não está longe de nós, porque nele nos movemos, existimos e respiramos. Que coisa gloriosa! Deus criou este mundo do nada pela sua palavra. Ele disse: haja luz, e houve luz. Sua existência é mantida por ele. Nele, em Deus, nos movemos, existimos e respiramos. Em Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Colossenses, a Bíblia diz sobre Jesus que é Deus, que ele é antes de todas as coisas, nele todas as coisas subsistem, as visíveis e as invisíveis. E Paulo diz: ele criou todas as coisas, nele existimos, nos movemos e respiramos. Ou seja, sendo ele tão grande assim, ele não pode ser retratado numa imagem finita. Paulo diz: ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa necessitasse. Não devemos cuidar que ele seja assemelhado ao ouro, à prata, alguma escultura ou artifício da imaginação dos homens. Portanto, Deus deve ser conhecido não pela sutileza da nossa imaginação, mas pela maneira como ele se revela a nós. Naquela época, o mundo romano estava muito influenciado pela mentalidade grega, ou filosófico grega. Os gregos, eles, quando falavam de seus deuses, estavam falando, na verdade, de seres que pareciam criaturas, mas com superpoderes. Tanto que eles falavam de deuses tendo surgido numa determinada época, como se eles não fossem eternos, tivessem passado a existir a partir de um determinado momento. Assim os gregos concebiam suas divindades. Os gregos acreditavam que a matéria era eterna, que se tínhamos uma divindade que pudéssemos chamar de criadora, na verdade ela não seria absolutamente criadora, porque ela não teria criado a matéria, teria dado forma. Mais ou menos o que um carpinteiro faz. O carpinteiro, ele cria o banco, mas a matéria-prima vem da natureza, vem da árvore. Nós fazemos muitas coisas, nós criamos muitas coisas, mas nós não criamos do nada. Nós criamos com elementos que já estão presentes na natureza. E eles imaginavam que a natureza, ou melhor, a matéria, para ser mais exato, ela era eterna, mas desorganizada. E que uma divindade teria dado ordem às coisas, mas a matéria não teve princípio, não teve início. Eles viam a matéria também como uma coisa ruim. Para eles, os homens teriam existido antes de estarem no corpo. Teria havido um mundo em que nossos espíritos teriam pré-existido a vida física. E aí, como castigo por alguma coisa que fizemos lá, fomos enclausurados dentro do corpo. E a ambição dos gregos não era uma ressurreição física, como é a esperança última dos cristãos. Como diz o credo, cremos na ressurreição da carne. Jesus ressuscitou fisicamente. Para eles, desencarnar e não mais estar limitado a um corpo seria o desejo último, seria o passo libertador. E eles não criam em ressurreição. E Paulo diz assim em Romanos capítulo de número 4, veja o que ele diz, versículo de número 17. Fala da fé de Abraão e diz: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Deus falando a Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O Deus que se revela na Bíblia é o Deus que primeiro chama coisas que não existem para que elas venham a existir. Ele cria do nada,
Ele não cria com o que já pré-existe. Ele não é um modelador. Ele é criador de tudo. Só o próprio Deus é eterno. O Deus da Bíblia diz: antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum outro haverá. Deus criou as coisas do nada, e portanto entre as coisas que Ele criou está o mundo físico, o nosso corpo. O nosso corpo não é uma prisão, faz parte da criação de Deus. Quando Deus fez o homem com um corpo, Ele disse lá no Gênesis: eis que tudo é muito bom. E portanto nós temos a esperança da ressurreição física. Por isso que diz que Deus é o que vivifica os mortos. Note, é uma maneira do apóstolo Paulo dizer: olha, nós cremos em Deus, mas não confundam o Deus em que cremos com o Deus dos gregos, que é só um modelador. O nosso é criador. Um Deus que não vai ressuscitar os corpos. O nosso Deus vai nos ressuscitar. Nós cremos no Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, para que elas apareçam. Esse é o Deus supremo, irmãos, o Deus revelado nas Sagradas Escrituras. Deus é anterior ao tempo. Essa é uma parte difícil de nós entendermos. Todos estamos sujeitos ao tempo, ao que passou, ao que está acontecendo e ao que ainda virá. Mas Deus tem tudo patente aos seus olhos, passado, presente e futuro, porque Deus está fora do tempo. Ele é o criador do tempo. Por isso que a Bíblia diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus. Note, da eternidade passada sem fim à eternidade futura, Ele é Deus. E veja o tempo verbal, não diz de eternidade a eternidade, tu serás Deus, como se Ele estivesse na linha do tempo. Tu és. Ele é Deus de uma ponta da eternidade passada a outra ponta da eternidade que ainda é futura para nós. Ele é o primeiro e é o último. Ele não é o primeiro e será o último. Ele é agora o primeiro e o último. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Assim como Deus é onipresente no espaço, Ele também é onipresente no tempo. Não existe um futuro em que Deus ainda não está. Não existe um passado em que Ele esteve. Ele está no passado, no presente, no futuro, e está além do tempo. Ele é o Rei dos séculos. Ele não muda, por isso que Jesus quase foi apedrejado quando proclamou a sua divindade em João 8,58, dizendo: antes que Abraão existisse, que é passado, ele disse: eu sou. Note, ele não disse eu fui, eu sou. Ou seja, o passado de vocês é presente para mim, um eterno presente, porque tudo está patente aos seus olhos. O nosso Deus habita na eternidade. O nosso Deus é onipresente. O nosso Deus é Espírito infinito. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não é como os deuses, ídolos das nações, que parece uma criatura finita com superpoderes. Não há limite para o seu conhecimento, não há limite para o seu poder. Como diz o salmista: se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer ao inferno, tu aí estás também. Ele tem jurisdição em toda parte. Esse é o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras. Meus irmãos, ter este conhecimento deveria nos fazer curvar. Se isso não faz você ficar maravilhado, então não há algo maior do que isso para lhe impressionar. Quando eu vejo a grandeza, a excelência, a majestade, a glória de Deus, a única reação que eu tenho é a de adorá-lo. Lá em Jeremias, a Bíblia Sagrada nos diz o seguinte: livro do profeta Jeremias, capítulo de número 9, versículos de números 23 e 24. Veja o que diz o profeta Jeremias, capítulo 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas,
Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Não se glorie na riqueza, não se glorie na sabedoria, se glorie de você, pelas Escrituras, saber a grandeza do Deus a quem nós servimos. Mas a grande questão é essa: esse Deus supremo, infinito, em glória e poder, é supremamente santo. Os anjos, segundo a Bíblia, eles cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles repetem a palavra santo para indicar que Deus é santo infinitamente. Tem reticências depois dessas 3 vezes. Ele é absolutamente santo. Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma, diz o apóstolo João. O salmista diz que o mal não habita com ele. O nosso Deus é supremamente santo, e todos nós somos pecadores, transgressores de sua lei. Se as coisas caminhassem sem nenhuma informação além desta que nos chegou até o momento dessa pregação, então nós estaríamos agora aterrorizados, porque não tem para onde fugir desse Deus, não tem como ocultar dele os nossos pecados, não há como nós nos desculparmos das nossas transgressões perante a sua sabedoria, não há como resistirmos à sua sentença, e portanto só nos restaria a condenação do inferno. Certos homens, quando tiveram alguma percepção mais profunda de Deus, até que Deus lhes trouxesse algum tipo de conforto, de salvação, eles estremeceram. Lembremos-nos de Isaías, o profeta, que entrou no templo, teve uma visão do Senhor no alto e sublime trono, e ele disse: ai de mim, que sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Rei. Se nós parássemos aí, nós deveríamos estar aterrorizados. De certa maneira, o conhecimento estaria nos levando à piedade, porque ao estarmos aterrorizados, nós estaríamos, de alguma maneira, adorando a Deus por sua justiça e santidade, ainda que isso não nos fosse aprazível, mas terrível, mas estaríamos reagindo ao conhecimento, reconhecendo sua grandeza. E este é o primeiro passo. Ninguém vai descobrir o amor de Deus sem descobrir a sua justiça anteriormente. Ninguém vai encontrar o consolo da graça se primeiro não sentiu o terror do juízo de Deus. A Bíblia Sagrada, entretanto, irmãos, mostra que esse Deus infinito tem propósitos de amor, de salvação para conosco. Uma das passagens mais lindas da Bíblia é essa, Isaías, capítulo de número 57. Isaías 57, versículo de número 15. Eu me maravilho com esse texto. Diz assim, Isaías 57, 15: porque assim diz o alto e sublime é o Senhor, que habita na eternidade e cujo nome é santo, no alto e santo lugar habito. Como também, veja que coisa maravilhosa, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Este Deus, que é alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, que está no alto e santo lugar, ele também habita com o contrito, aquele que está arrependido,
aquele que está entristecido pelos seus pecados, aquele que está buscando reconciliação com Deus, ele habita com este para vivificar esta pessoa, para vivificar o abatido. Agora, como Deus pode vir a nós, pecadores, em nossa contrição, arrependimento, sem comprometer o seu caráter? Ele é santo. Como poderia ele nos auxiliar se ele é o juiz, o julgador da causa? Se nós somos os transgressores de sua lei, como poderia ele nos acolher em detrimento de sua lei, de seu caráter, de sua santidade e justiça, que exige sobre nós o castigo? Há uma barreira de dificuldade que Isaías menciona no capítulo 59, versos 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não vos ouça. Meus irmãos, o caminho da reconciliação foi providenciado através de Jesus Cristo. A Bíblia diz: Deus amou o mundo caído, de tal maneira que deu para vir e deu para morrer o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Antes de eu falar de que maneira Jesus na cruz abriu o caminho da reconciliação com Deus, deixe-me falar algo sobre Jesus. Jesus é o Filho eternamente gerado do Pai, um com Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Aí nós estamos no mistério da Santíssima Trindade. E João diz: no princípio ele era o Verbo, ele é a palavra de Deus, o Verbo de Deus, a expressão de Deus. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus é o Verbo divino, a palavra de Deus. E aí João diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Note, o Verbo eterno que estava com Deus, que é Deus, se vestiu de humanidade, dentro da imagem daquele carpinteiro que andava pelas ruas da Palestina, dentro daquele homem que pareceu tão frágil na cruz, estava o Supremo Deus, estava o Deus infinito, porquanto o Verbo estava encarnado, vestido de carne. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, diz o seguinte lá em Colossenses, veja comigo, Colossenses, capítulo de número 2, versículo 9, diz assim: porque nele Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Dentro daquele homem estava Deus em sua inteireza. Deus estava oculto no corpo que Jesus Cristo assumiu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Por isso que Jesus falava de si como o templo de Deus. O que é o templo? Era tido como o lugar em que Deus habitava. Uma vez Jesus disse, estando próximo do templo de Salomão, mas não estava se referindo ao templo, mas a ele próprio. Ele disse: destruí este templo. Muitos pensavam que ele estava falando do templo de Salomão, mas ele estava falando dele. Ele é o lugar da habitação de Deus. Destruam este templo, quer dizer, o corpo dele, porque Deus estava ali no corpo dele. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Ele diz: destruam este templo, este corpo, dentro do qual Deus habita. Era o que ele queria dizer. E em 3 dias eu o reconstruo.
Jesus era o templo de Deus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E meus irmãos, os discípulos, mais particularmente Pedro, Tiago e João, tiveram a oportunidade de saber disso de primeira mão. Sabe por quê? Porque há um episódio nos evangelhos em que Jesus está num monte, o Monte da Transfiguração. Estão com ele Pedro, Tiago e João. E lá de repente, a Bíblia Sagrada diz que as vestes de Jesus se tornam brancas, resplandecentes. O seu rosto resplandece, os seus cabelos ficam embranquecidos. E a Bíblia diz que Jesus ali transfigurou. A palavra grega é metamorfo, que quer dizer uma mudança externa que é fruto de uma natureza interna. É como se o elemento divino que estava ali dentro do corpo de Jesus se projetasse do lado de fora. A glória dele resplandeceu, a glória divina em seu corpo. Por isso que a Bíblia diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós. E os apóstolos, mais particularmente João, que está escrevendo, diz: e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso era muito mencionado pelos apóstolos, essa experiência gloriosa. Veja o que diz aí, lá na segunda epístola de Pedro, capítulo de número 1. Pedro diz o seguinte nos versos, 2 Pedro 1, 16 e 17. Ele diz: porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Está aludindo ao que ocorreu no monte, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Veja o que João diz na primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo 1. O que era desde o princípio, ele está se referindo a Jesus, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Ele está chamando Jesus de palavra da vida, como quem diz: nós tocamos o seu corpo, mas nós sabíamos que estávamos tocando a palavra, porque nós vimos o verbo resplandecer, nós vimos a sua glória, nós vimos naquele momento que por trás daquele corpo estava o verbo de Deus, no oculto daquele corpo estava o verbo de Deus, nós vimos lá, nós tocamos, portanto, dele, tocamos a palavra da vida, vimos, ouvimos. Jesus resplandeceu a sua glória quando considerado o verbo que se fez carne, transbordou ali naquela visão para aqueles discípulos. É interessante, irmãos, o que a Bíblia quer nos mostrar é que nós só iremos ver a glória de Deus em Cristo. E só vamos ver a glória de Deus em Cristo através da palavra, porque o próprio Cristo era a palavra. Lá em 2 Coríntios 3, Paulo diz que quando os judeus iam ao templo ou à sinagoga e ouviam a leitura do livro da lei, eles não percebiam que tudo que se dizia ali nas escrituras do Velho Testamento, na lei, se cumpria em Cristo. Eles não viam Jesus. Havia um véu no coração deles. Mas aí Paulo diz: quando algum deles se dirige ao Senhor, se converte ao Senhor, se volta para ver o Senhor ali, percebe que Jesus é a consumação das escrituras do Velho Testamento, então ele contempla a glória de Cristo. Então Jesus manifesta a sua glória. Jesus manifesta a sua glória. É interessante, irmãos, que no Velho Testamento Moisés, que era um homem como nós, subiu ao monte, e estando na presença de Deus, lá em cima, ao descer, o seu rosto brilhava. Era a glória de Deus que ficara residualmente por reflexo em sua aparência. Mas a Bíblia diz que aquilo durou pouco tempo, aquela glória se desvaneceu. Mas em Jesus Cristo, a glória não desvanece, porque ele não é uma criatura em quem reluziu um resíduo da glória de Deus. Ele é o próprio Deus, ele resplandece sua glória divina na sua carne humana, na aparência humana.
na humanidade que assumiu. A Escritura fala-nos sobre isso lá em 2ª carta de Paulo aos Coríntios. Veja o que diz a Bíblia. 2 aos Coríntios, capítulo de número 3, a partir do verso 7. E se o ministério da morte refere-se ao período do Velho Testamento, da lei, gravado com letras de pedras, porque as tábuas da lei, os mandamentos do Velho Testamento somente nos fazem saber que merecemos morrer e ser julgados. Por isso que é chamado de o ministério da morte gravado com letras em pedras. E se o ministério da morte gravado com letras em pedras veio em glória, porque Moisés teve, pelo menos por um tempo, ao receber essas tábuas da lei, uma luz que brilhou no seu rosto, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória no seu rosto, a qual era transitória, ou seja, iria desaparecer e desapareceu. Aí ele disse: se o ministério da morte gravado em letras de pedra teve alguma glória, como não será de maior glória? Versículo 8, o ministério do Espírito, que é o Novo Testamento. Porque se o ministério da condenação, a lei condena, o Evangelho redime, foi glorioso, teve glória, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório, a lei, foi para a glória, teve alguma glória, muito mais é em glória o que permanece. A glória em Moisés foi transitória, em Cristo é permanente, porque Ele é Deus, Ele é o Verbo encarnado. Por isso que em 2 aos Coríntios ainda, aqui capítulo 4, versículos 5 e 6, diz assim: note como Cristo se nos manifesta através da pregação da palavra, da qual Ele é apresentado, e com Ele a glória de Deus se nos revela. 2 aos Coríntios 4, versos 5 e 6. Porque não nos pregamos, diz Paulo, a nós mesmos. Nós não pregamos a nós, a mim, Paulo, a Pedro, Maria, mas a Cristo Jesus, o Senhor. Pregamos a Jesus, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Eu vou parar e fazer um resumo para você entender a linha de pensamento que eu estou seguindo. Eu disse como Deus é glorioso. Eu disse que a Bíblia diz que este Deus glorioso, diante do qual todos nós merecíamos a condenação, Ele está presente favoravelmente com o contrito. Mas para isso acontecer, alguma coisa teve que ocorrer, porque entre nós e Deus estavam os nossos pecados, e Ele tinha que resolver o problema desse obstáculo para descer até nós. Ele o fez através de Jesus. Eu ainda não falei da morte de Cristo, mas eu já estou lhe dizendo aqui que você não pode chegar a Deus senão como Ele se revela em Jesus. Deus se manifestou em carne, o Verbo se fez carne. Você não vai encontrar comunhão com Deus senão em Jesus Cristo. Não vai poder ver a glória de Deus, a expressão de Deus, senão em Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele diz: quem vê a mim, vê o Pai. Você não vai chegar a Deus por Buda, por Maomé, por Maria. Você só vai encontrar ou reencontrar a glória de Deus que Adão perdeu lá no Éden. Você só vai vê-la através de Jesus. E Jesus só chegará a você através do que você está ouvindo nessa noite, através da palavra de Deus. Mas o que Jesus Cristo fez para esta glória, por meio dele, chegar até nós? Ele tomou sobre si os nossos pecados e os levou ao madeiro. Agora deixe-me dizer mais uma coisa. No Velho Testamento, o templo, ele tinha um véu que separava dois lugares. No lugar pós-véu, adiante do véu, estava a Arca da Aliança no templo de Salomão. Essa Arca da Aliança continha
as tábuas que Moisés recebeu de Deus com os 10 mandamentos. Tinha uma tampa chamada propiciatório, e acima da tampa, quando o sacerdote lá se apresentava levando um sacrifício de animal, se Deus se agradasse do povo, o sacerdote via ali uma manifestação da glória de Deus em cima daquele tampão da arca. Mas só o sacerdote entrava nesse lugar mais recôndito. O véu que estava ali representava que nós estávamos separados de Deus por alguma coisa. Era o pecado. Entre o lugar em que a glória de Deus se manifestava e onde o sacerdote estava no primeiro momento, tinha um véu mostrando a separação entre nós e Deus. O sacerdote entrava como representante do povo, levava um sacrifício de animal que prefigurava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e ali ele tinha um vislumbre da glória de Deus. O que foi que eu disse? Que Jesus, o verbo que se fez carne, comparou o seu corpo a um templo. Jesus é o templo de Deus. Ele diz: destruam este templo, referindo-se ao seu corpo, em 3 dias eu o reconstruo. Jesus é o templo onde Deus habita, mas como nós vamos chegar a Deus em Jesus? Como nós vamos ver a glória de Deus na face de Cristo? Jesus levou sobre si os nossos pecados, diz Pedro, em seu corpo ao madeiro. O corpo de Jesus virou o véu. Entre nós e a divindade que estava em Jesus tinha o seu corpo. E foi nesse corpo que ele levou os nossos pecados à cruz, para, rasgando o seu corpo no madeiro, sendo traspassado no madeiro, rasgar em sua carne o véu, para que nós tivéssemos acesso à glória de Deus que está dentro dele. Ele levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro e foi traspassado por nós, lá naquela cruz. Por isso que lá em Hebreus, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, Hebreus, capítulo 10, versículos 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ao ser traspassado, ele rasgou o véu. Por isso que quando Jesus ali na cruz disse: Pai, está consumado, está pago o pecado, está destruído o pecado, o véu do templo dos judeus rasgou de alto a baixo. Nós temos acesso a Deus que se manifesta em Jesus. Nós entramos pelo sangue de Jesus. Nós entramos, irmãos, pelo seu sacrifício. Nós entramos pelo seu corpo atravessado pelos pregos. Nós entramos por meio do que ele fez na cruz, na presença de Deus que habita dentro dele. E a glória resplandece. E não é uma glória transitória como foi no rosto de Moisés, como aquela que aparecia episodicamente ao sacerdote lá no templo. É glória permanente. Estamos diante de Cristo, contemplando a glória do Senhor e sendo transformados de glória em glória na mesma imagem. É através da cruz, é através do sangue de Jesus que nós podemos atravessar o caminho e chegar a Jesus, a Deus que está em Jesus. Jesus dizia: vinde a mim, vocês já atravessem por meio de mim, eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Entre pelo rasgo que ele teve na sua carne, pelo sangue que ele verteu, tendo ousadia para entrar na presença de Deus por meio do sangue de Jesus, por meio do sacrifício de Cristo. Veja como é perfeita a palavra de Deus. Eu disse aqui que no Velho Testamento, nesse lugar mais recôndito do templo, que tinha um véu que separava para que só o sacerdote entrasse, nós tínhamos lá uma arca, uma caixa, a arca da aliança. Dentro desta arca estavam as tábuas que continham os 10 mandamentos. Cobrindo a arca estava uma tampa que era chamada de propiciatório. Propiciar significa aplacar a ira. Jesus é aquela tampa. Note, Jesus é o propiciatório.
E a tampa, irmãos, ficava sobre as tábuas da lei que estavam dentro. Ou seja, a lei de Deus não nos atinge com o castigo, não nos atinge com a sentença, porque ela está detida por Jesus Cristo, que morreu por nós lá na cruz. Em 1 de João 2,2 a Bíblia diz: Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ou seja, ele é o propiciatório, ele é aquela tampa. E não só pelos nossos, mas pelos do mundo inteiro. Em Romanos 3,25 diz: ao qual Deus, referindo-se a Jesus, propôs para propiciação pela fé no seu sangue. Jesus se tornou propiciação para nós, lá na cruz. Ele aplacou a ira de Deus com seu sacrifício. Nós somos salvos pela fé, irmãos, no sangue que Jesus Cristo verteu, na propiciação que Ele fez por nós. A tampa estava sobre as tábuas da lei. A lei não nos atinge, porque o propiciatório está em cima. Porque o propiciatório está em cima. Louvado seja Deus. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque a lei amaldiçoava todo aquele que não permanecesse em tudo que ela dissesse. Todos somos transgressores, mas Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele é a tampa que detém a fúria da lei contra nós, porque Ele pagou o preço da nossa redenção. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Mas é interessante, irmãos, que no Velho Testamento, como sinal de graça para o povo, quando o sacerdote entrava com um sacrifício e o povo estava realmente arrependido, como sinal de graça de que Deus estava acolhendo o povo, a glória de Deus aparecia sobre a arca, mais precisamente sobre a tampa, sobre o propiciatório. O propiciatório virava como se fosse um trono. Deus estava em sua glória ali, sentado no trono, que era a propiciação, o propiciatório. E como Deus em sua glória ali aparecia para manifestar que as pessoas estavam sendo aceitas, então aquele trono era de graça. Aleluia, Jesus é o trono da graça, irmãos. Aleluia, Jesus é o trono da graça. Se você procurar Deus fora de Cristo, encontrará um juiz implacável, que vai lhe julgar conforme a lei. Mas se você encontrar Deus em Cristo, vai encontrá-lo sentado num trono de graça. Por isso que lá em Hebreus, veja o que a Bíblia Sagrada nos diz. Hebreus capítulo de número 4, versículo 16: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Qual é o trono da graça? É o propiciatório. É onde a glória de Deus aparece aprovando-nos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Conhecer a Deus sem Ele se revelar, você não conhecerá. Conhecerá os seus atributos, não o seu propósito, não o que Ele quer. Através deste livro, você conhece quão santo é Deus, quão pecador você é, quão distante está dele, como você merece o castigo. Mas este Deus mostra que Deus tem um caminho para acolher o contrito, que se humilha diante dele. Este caminho é através de Jesus. Deus estava em Cristo. Jesus era o templo de Deus. Pessoas ali só viram o carpinteiro, mas ali estava, naquele corpo, o Verbo eterno. Jesus manifestou isso preliminarmente aos seus discípulos da transfiguração, para eles saberem o que eles iriam alcançar em Jesus Cristo. Jesus levou os nossos pecados em seu corpo ao madeiro e fez de seu corpo o véu que nos separava de Deus, e ali, dilacerando o seu corpo, sendo atravessado pela cruz, ele rasgou o véu, ele abriu o caminho. Você só chega a Deus que está em Cristo através do sangue que Jesus Cristo verteu.
você vai encontrar a glória de Deus somente na face de Jesus Cristo, somente pelo sangue, somente pela propiciação. Jesus é o trono de graça, é em Jesus que Deus reina gracioso. Venha a Jesus, entregue a Ele a sua vida, confie nele como seu único e suficiente Salvador. Ele está aqui para recebê-lo. Atravesse o véu nessa noite, atravesse a porta, chegue do outro lado, se encontre com Deus por Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Soberano e altíssimo Deus, nós te louvamos, Senhor, pela obra de Jesus Cristo, que por amor de nós se encarnou, levou o nosso fardo, foi atravessado por pregos, dilacerado por chicotes e coroas de espinhos, pela lança do soldado que feriu-lhe o lado, e estava ali silencioso, como ovelha muda que é levada ao matadouro, por amor de nós, sendo zombado e humilhado, mas permanecendo naquele lugar, para poder chegar o momento de dizer: Pai, está consumado, e rasgar o véu, e abrir a porta, e abrir o caminho, Senhor, para que homens e mulheres contritos possam, meu Deus, ser encontrados pelo Deus eterno, alto, santo, sublime, que habita na eternidade, mas que se mostra gracioso, misericordioso, perdoador e salvador, na pessoa de Jesus Cristo. Traz vidas ao arrependimento nessa noite e traz a fé na pessoa de Cristo, Senhor, para que encontrem salvação somente nele e por ele. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Se houver alguém nessa noite que diz: pastor, eu não entendi estas coisas, eu não sabia disso, a minha vida está longe de Deus, minhas escolhas não estão guiadas por Ele, o livro santo eu não consultei, mas eu ouvi hoje a pregação, eu quero que Jesus mude a minha vida, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero encontrar o Deus que me criou e ser salvo por sua graça, transformado pelo seu poder em uma nova criatura. Se você quer entregar a sua vida e coração a Jesus, se você não tomou essa decisão ainda, quer tomar nessa noite, levante a sua mão, como eu estou fazendo, e nós vamos orar por você. Você pode ir para casa e apenas ouvir uma mensagem, tudo continuará do mesmo jeito, mas uma mudança poderosa pode acontecer nesta noite em tua vida. Você pode passar das trevas para a luz, da morte para a vida. Ninguém sabe o dia do suspiro final. Se você partir sem Cristo, não o encontrará do outro lado, somente se você recebê-lo como Salvador aqui. Se você quer entregar a vida a Jesus, levante a sua mão e iremos orar por você. Jesus disse: quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai. Quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, terei vergonha dele na presença do Pai. Se você quer entregar o coração a Cristo, levante sua mão. Se você estiver ao lado de alguém, sem constrangê-lo, mas somente diga a ele: se você quiser tomar essa decisão, estarei do seu lado para você receber a oração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Se você diz: pastor, eu sou crente, mas eu estou longe, afastado, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero voltar ao Senhor, onde você estiver, levante também a sua mão e nós iremos orar. Iremos orar pela tua vida nessa noite. Se houver alguém, faça como eu aqui estou fazendo, levante sua mão e eu irei orar por tua vida, orar pela sua vida nessa noite. Podeis assentar, irmãos.